Graças a Deus, irmãos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia nesta noite, no Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo 6, por favor. Obrigado, Cris. Todos acharam, irmãos? Então vamos fazer menção do capítulo 6 nessa noite. E depois nós vamos tirar algumas verdades desse texto para edificar a nossa vida. Então vamos ler. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado, no mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Felipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Felipe respondeu-lhes: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tanto? E disse-lhe Jesus: fazei os homens assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se assentaram em número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram, que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. Chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco foram para o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, quando a multidão que ficara no outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram pão, após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando do outro lado, no mar, disseram: Rabi, quando tu chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu vos digo, que não me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece,
mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque ele, Deus o Pai, o selou. Então lhe disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. Então Jesus disse: na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes vistos, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer as minhas próprias vontades, mas a fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade do Pai, que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. E essa é a vontade daquele que me enviou, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele, possa ter a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuraram, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: não é este o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz: eu desci do céu? Portanto, Jesus respondendo, lhe disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar. Não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e eles ressuscitarão todos, ensinados por Deus, porquanto cada homem que enviou e aprendeu do Pai vem a mim. Não que algum homem tenha visto ao Pai, senão aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade, vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Porquanto os judeus discutiram entre si, dizendo: como poderia nós dar este homem a sua carne para comermos? Então Jesus lhe disse: na verdade, eu vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimentar também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Essas coisas ele disse, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhe: isso vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes?
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele disse: por isso eu vos disse, que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por seu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir? Então Simão Pedro respondeu-lhe e disse: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: não escolhi os 12 de vós, e um de vós é um diabo. Ele falava de Judas Iscariote, filho de Simão, porque esse deveria traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Eu quero convidar você nessa noite, irmãos, para nós extrairmos algumas verdades desse texto que nós acabamos de ler. Não sei se vocês prestaram atenção, irmãos, mas o texto que nós acabamos de ler, em vários momentos, nós vemos Jesus cercado de grande multidão de pessoas. Vocês prestaram atenção, irmãos? E a pergunta que eu quero fazer para nós nessa noite: quem é você nessa multidão? Onde você se encaixa nessa multidão que segue Jesus? E nós olhando esses 70 versículos que nós lemos nessa noite, nós vamos ver que aqui começa a aparecer alguns grupos que seguiam a Jesus. Talvez passou desapercebido pela leitura, mas nós vamos agora, irmãos, olhar cada grupo desse. E a pergunta que nós vamos fazer nessa noite ao nosso coração: onde eu me encaixo nesse grupo? Onde eu me encaixo nessa multidão que seguia Jesus? Porque, irmão, seguir a Jesus na multidão, ela é muito fácil. Mas Jesus não quer que a gente o siga na multidão. Ele não tem interesse nenhum na multidão. Ele nunca teve interesse na multidão. Olhando para esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós vamos para o versículo 1 e 2 do que nós lemos aí. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Após essas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia. Mas a pergunta que nós fazemos ao texto é: seguia Jesus por quê? Por que você está seguindo Jesus? Por que você saiu da sua casa nessa noite para vir a essa igreja? E aí nós vamos ver o primeiro grupo de pessoas que seguia Jesus na multidão. E uma grande multidão seguia, porque eles viam os seus milagres que operava sobre os enfermos. Então, o primeiro grupo que nós vemos seguindo a Jesus, irmãos, são o grupo dos curiosos. São um grupo daqueles irmãos que gostam de falar de Jesus, discutir de Jesus, descobrir os milagres. Jesus era humano, não era? Quem era Jesus na história? Esse é o primeiro grupo, o grupo dos curiosos. Eles não seguiam a Jesus por quem era Jesus. Eles seguiam a Jesus porque ele era
curiosos do que Jesus poderia fazer. E o texto é bem claro, irmãos. Eles seguiam a Jesus porque eles viam seus milagres que operava entre os enfermos. Então, o grupo dos curiosos, irmãos, é aquele grupo do curioso que vem na igreja para ver as coisas. Ele vem para ver o grupo de louvor. Ele vem para ver o sermão do pastor. Ele vem para ver o coral cantar. Ele vem para ver os milagres acontecerem. Ele vem para ver os demônios sendo expulsados na igreja. Ele vem para ver. Ele quer ver o movimento. A grande multidão seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. O grupo dos curiosos seguia Jesus só para ter o que conversar. O grupo dos curiosos, irmãos, é só para ter o que conversar sobre Jesus. Vocês já prestaram atenção, irmãos? O quanto hoje se discute sobre Jesus nas redes sociais? Meu irmão, é podcast de tudo que é jeito hoje, falando sobre Jesus. E quando você olha para esses camaradas, irmãos, eles não são crentes, não. Eles são curiosos. Eles ficam discutindo sobre, peraí, o anjo desceu mesmo num tanque? Não desceu o anjo? Era uma lenda? Era uma história? É o curioso, ele quer ver como é que as coisas aconteciam com Jesus. Ou para ver se Jesus fazia os milagres mesmo. Esses caras estavam seguindo e falaram assim, olha, Genilson, você viu que tem um camarada aí, tem um tal de Cristo aí? Diz que os caras fazem milagre, rapaz. Vamos dar uma olhada se esse cara faz milagre mesmo, ou se esse cara é um picareta. Essa era a ideia do curioso. Ele queria ver se esse Cristo fazia milagres mesmo, ou se ele era mais um picareta que tinha naquele tempo. Ou se ele era o falso profeta, porque tinha naquele tempo. E o interessante, irmãos, que o texto nos diz, os curiosos enchiam as portas das casas onde Jesus ficava hospedado. Acompanhavam Jesus no templo e fazia fofoca com os fariseus. Todo aquele, irmãos, que segue a Jesus por curiosidade, ele tem uma característica: ele é fofoqueiro. Porque, irmãos, presta atenção. O texto diz que não era poucos que seguiam Jesus somente por curiosidade. O texto diz que era uma grande multidão. Os curiosos deveriam ser a minoria da igreja. Mas interessante, irmãos, os curiosos é a grande maioria da multidão que segue a Jesus. Irmãos, se nós olharmos o nosso coração hoje, nessa noite, será que a motivação de seguirmos a Jesus tem sido a motivação correta? Ou a gente sai da nossa casa, irmãos, para ver o que vai acontecer na igreja hoje, para ver os erros do grupo de louvor, para ver se o pastor pegou muito bem, para ver se o Felipe estava inspirado pelo Espírito Santo. O segredo aqui, irmãos, é que o texto diz que eles seguiam a Jesus para ver as coisas.
Mas Cristo nunca nos chamou para vermos nada. O próprio Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você já viu gente, irmãos? Olha, irmãos, olha, lá naquela igreja, meu irmão, pensa no profeta que está lá. Ô Vitor, vamos ver? Meu irmão, aquele pastor, onde ele põe a mão, o demônio manifesta, cai duro no chão. Ricardo, vamos ver? E nós estamos saindo da nossa casa para vir ao culto só para ver. Só para ver os milagres. Só para ver se esse Jesus que está sendo pregado aqui, ele é de verdade mesmo, ou se é um falso profeta. Quem é você nessa multidão? Será que você é somente um curioso? Mas quando a gente vai para o verso 14, irmãos, leia comigo o verso 14 da sua Bíblia. Dentro dessa multidão, irmãos, tinha um outro grupo. Olha o que o texto diz no verso 14. Então, vendo aqueles homens o milagre de Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. O primeiro grupo que a gente viu, irmãos, são um grupo dos curiosos. Eles vêm para ver, curiosidade. Mas dentro desse grupo dos curiosos, irmãos, tem aqueles que olham, veem os milagres e são convencidos. Realmente, esse é o profeta que deveria vir. É Jesus mesmo. Eles se convencem. Só que nós temos um grande problema, irmãos. Deus não quer pessoas o seguindo que tenham sido convencidos por Ele de alguma coisa. Vocês sabiam, irmãos, que tem gente dentro da igreja que até é convencido que é pecador? Mas, irmãos, ser convencido por Jesus não significa nada se o teu convencimento não trouxer mudança de caráter para a sua vida. Porque tem gente, irmãos, que entende que é pecador. Realmente, eu sou pecador. E ele continua pecando. Mas ele sabe que é pecador. Ele foi convencido por Cristo que ele é pecador. E o texto está dizendo, irmãos, então vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir. Eles se convenceram que Jesus era o profeta. Mas o que a gente enxerga é que esses homens não passam por mudança. Eles só se convencem que ele é o Messias. E a pergunta é o seguinte, irmãos: será que nós não estamos como esse grupo, só convencidos que Jesus é o Filho de Deus? Só convencidos que Jesus morreu na cruz do Calvário? Só convencidos que Jesus, Ele é o Senhor da igreja? Mas a nossa vida não está passando por transformações. Nós somos uma igreja somente convencida. Porque, irmãos, convencimento sem mudança não significa nada. Tem gente, irmãos, que sabe que este lugar, essa reunião, é a coisa mais importante que um homem e uma mulher pode se dispor a vir fazer, irmãos. Irmãos,
Você sabe qual é o nosso problema? É que nós não entendemos o que é culto. De verdade, irmãos. Nós não entendemos o que é culto. Ou nós não entendemos, ou nós fingimos que não entendemos o que é culto. E é por isso que a Dione postou um negócio no grupo da igreja lá. Irmãos, nós nunca tratamos o culto com tanta banalidade como nós tratamos hoje. Mas eu sei que isso aqui era o melhor lugar. Mas eu sei que isso aqui é o ajuntamento do povo de Deus. Mas eu sei, eu estou convencido disso. Mas eu vou se der. Hoje eu estou com enxaqueca. Hoje eu estou com dor de cabeça. Hoje eu estou com isso. Hoje eu estou com aquilo. Hoje eu estou muito cansado. Mas o interessante, sabe o que é, irmãos? Amanhã, muitos de nós vão acordar 5 horas da manhã com enxaqueca, com dor de cabeça, chovendo, fazendo calor e vamos para o nosso trabalho. Mas você sabe por que nós tratamos a igreja desse jeito? Porque se eu faltar domingo, o pastor não vai me descontar. Mas se eu faltar na minha empresa, meu irmão, um dia faz falta. Ou será que eu estou falando alguma bobagem, irmãos? Muitos estão aqui, irmãos, convencidos que Jesus é o Salvador, mas nunca tomou posição de filho, de servo. E o segundo grupo foi o que nós vimos. Eles se convenceram, irmãos, que Jesus ele era o profeta. Será que o meu cristianismo e o seu cristianismo não é um cristianismo meio de convencimento? E de mudança quase nenhum. Mas, irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no versículo 25 ao 27. E entre a multidão nós vamos ver mais um grupo que seguia Jesus. Olha o que diz o texto, irmãos. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, mestre, quando tu chegasses daqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comeste o pão e vocês foram saciados. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus o Pai o selou. Qual é o terceiro grupo, irmão, de pessoas que seguem a Jesus? Os materialistas. Os materialistas. Olha o que Jesus diz: vocês não estão me seguindo pelos milagres que eu fiz. Vocês me seguem porque aonde eu estou tem comida. E aí Jesus diz assim: olha, trabalhai pela comida que não perece. Irmãos, vocês estão prestando atenção o que o sistema está fazendo conosco? Nos anos 80, qualquer empresa no Brasil trabalhava de segunda a sexta. Na igreja católica, era pecado trabalhar no domingo.
Não sei se vocês sabem. Se o padre descobrisse que o seu membro estava trabalhando no domingo, era passivo de punição pela igreja. Porque domingo, irmãos, era o dia do Senhor. E o que o sistema está fazendo conosco, irmãos? Era de segunda a sexta. Aí depois foi para de segunda a sábado. E agora é de segunda a segunda. E nós, irmãos, estamos como loucos, desvairados, trabalhando de segunda a segunda. Irmãos, claro que existe exceções. Claro que existem exceções. Mas nós estamos vivendo um tempo, Genilson, que a empresa diz assim: Genilson, eu vou te dar 50 reais se você trabalhar domingo. Você vem, opa, estou dentro, os 50 reais? Mas, peraí. Todas as vezes, irmãos, que nós trabalhamos de segunda a domingo, de segunda a segunda, nós quebramos o mandamento do Senhor. Que mandamento é esse? É preciso descansar um dia na semana. Isso é ordem de Deus. E nós, irmãos, por sermos materialistas, estamos vendendo tudo, inclusive a nossa família. E deixa eu dizer um negócio para você, irmãos. Se você vender um domingo seu, você vai vender o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando você menos imaginar, você está trabalhando direto. Desculpa, irmão. O camarada que sai 5 horas da manhã, no domingo, chega 4 horas da tarde, ele não vem no culto. É impossível ele vir no culto. Porque ele já trabalhou a semana toda, ele está só o pavio da rabiola. E ele vem de outro domingo, outro domingo, o outro domingo. E quando você menos espera, acabou a igreja para você. Acabou o cristianismo. E vocês pararam para pensar, irmãos? Todas as vezes que nós vendemos o dia do Senhor por 50 reais, por 100 reais, por 200 reais, porque nós precisamos pagar as nossas contas, eu estou dizendo para Deus: o Senhor não está cuidando bem de mim. Eu preciso trabalhar mais um domingo, porque o Senhor não cuida bem de mim. Nós chegamos, irmãos, e gostamos muito de jogar pedra nos adventistas. Não é? Hereges. É uma seita. Pague para um adventista trabalhar no sábado. Você pode dar o dinheiro que você quiser para um adventista trabalhar no sábado. Se ele for adventista de verdade, irmãos, é inegociável o dia de descanso e o dia do Senhor. E nós, os detentores da verdade, vendemos o nosso dia de descanso e o dia do Senhor por míseros 50 reais. E aí Jesus diz assim, olha só: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna. E nós, irmãos, estamos como loucos desvairados, trabalhando para comer a comida da terra. Estamos ficando com fome espiritual, porque nós não estamos trabalhando para comer a comida celestial.
O grupo, irmãos, são dos materialistas. Por que eu venho para o culto? Por que eu venho para a igreja? Por que eu vou para aquela determinada igreja? Porque lá tem campanha de prosperidade. Porque lá o pastor disse que a minha vida vai mudar da água para o vinho. Será que é esse verdadeiramente o motivo que Deus quer que você o siga? Somente, irmãos, para trabalhar pela comida terrena? Para Deus resolver o teu casamento? Abrir grandes portas de emprego? Será? E é por isso, irmãos, nós estamos trabalhando tanto, mas tanto, que na semana nós não temos tempo para Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu saio 5 horas da manhã, chego 9 horas da noite em casa. Irmãos, é impossível. Eu não vou ter tempo para uma leitura bíblica, eu não vou ter tempo para orar, não vou ter tempo não, irmãos. E quando menos esperarmos, nós estamos mortos. Mortos. E às vezes a gente fica olhando para a nossa igreja, porque não tem que falar da igreja dos outros, tem que falar da minha. E nós olhamos pessoas apáticas. Nós olhamos pessoas na nossa igreja, irmãos, que são cadáveres vivos. E a pergunta que nós fazemos, por que ela está assim, irmãos? Sabe por quê, irmãos? É impossível. É impossível um crente sobreviver de um sermão de 40 minutos de domingo. É impossível. Se você não se alimentar durante toda a semana, irmãos, vai chegar uma hora que nós vamos estar zumbis cristãos dentro da igreja. Mas tem um outro grupo, irmãos, dentro da igreja. Eu quero que você leia comigo o versículo 41 até o 43. Isso são pessoas que seguiam Jesus, multidão que seguiam a Jesus. Olha o que diz o verso 41. Então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam, não é este o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como então ele diz, eu desci do céu? Portanto, Jesus respondendo disse-lhes, não murmureis entre vós. Pastor, qual é o grupo que tem dentro da igreja? Os murmuradores. É um grupo de pessoas, irmãos, que está dentro da igreja, e a única finalidade dele é murmurar. Ele vai murmurar do grupo de louvor, ele vai murmurar do sermão do Felipe, ele vai murmurar da direção do Vitor, ele vai murmurar que a igreja não estava cheia, ele vai murmurar que a igreja estava cheia demais, ele vai murmurar que tá frio, ele vai murmurar que está calor demais. A vida dele é murmurar. Sabe aquela pessoa, irmãos, dentro da igreja que nada está bom? Nada está bom dentro da igreja. Eu estou pregando aqui, o Felipe está pregando aqui, o Roberto está pregando aqui, e eu não consigo tirar nada de bom daquilo que nós estamos dizendo. O sermão do Felipe foi horrível. O sermão foi horrível.
ele não se expressou bem. Ele foi muito eloquente. Não, ele não foi muito eloquente hoje. O sermão do pastor é muito chato. São os murmuradores. Multidões que seguiam a Jesus. Quem é que seguia Jesus? Um grupo de pessoas murmuradoras. Onde nada estava bom. Onde nós saímos da nossa casa para vir à igreja somente para criticar os erros. Mas as pessoas, irmãos, não chegam com as soluções dos problemas, Felipe. As pessoas só chegam com os erros. Não, porque o sermão de fulano... Tá, irmão, chega para o irmão e fala, meu irmão, e se você fizesse desse jeito? Ah, o grupo de louvor... Chega para o grupo de louvor, irmãos, e se vocês fizessem desse jeito? Porque os murmuradores, irmãos, só encontram os defeitos, mas nunca chega com a solução dos problemas. Quem é você nessa noite? O que tem te motivado a seguir a Cristo? Irmãos, a Bíblia diz que da nossa boca só pode sair palavras de quê? E a Bíblia diz, irmãos, que o que sai da nossa boca é o que está onde? Eu não consigo entender um murmurador com o coração transformado por Cristo. Ele é até convencido, mas ele não se converteu ainda. Irmãos, eu quero convidar a você a ler comigo o verso 56, o verso 60 e o verso 66. O verso 56, o verso 60 e o 66. Olha o que diz o texto, irmãos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha o verso 60. Porquanto muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, este é um discurso duro. Quem o pode ouvir? Olha o verso 66. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andava mais com ele. Que grupo é esse, pastor? O grupo dos inconstantes. O grupo dos inconstantes. O que é o grupo dos inconstantes? É aquele grupo de pessoas, irmãos, que não consegue ouvir a verdade de Deus. Então eu quero dar vazão para o meu pecado, para a minha vontade, mas como aqui não pode, eu vou procurar outro lugar. Eu quero dar vazão à minha carnalidade, os meus pecados, mas se a Bíblia proíbe, eu deixo Cristo. Porque, olha o que o texto está dizendo. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. 60. Porquanto muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, isso é um discurso duro. Quem é que pode ouvir um discurso desse? Vocês lembram, irmãos, daquele papo de Jesus sobre casamento lá no Evangelho de Mateus?
que eles chegaram e falaram: Senhor, e o divórcio, como é que funciona aí? Né? Porque Moisés deu a carta de divórcio e tal. Quando Jesus terminou de explicar divórcio e novo casamento, o que os discípulos disseram? Se é desse jeito, para casar para quê? Sou obrigado a viver com a mulher o resto da vida? Então como é que eu soluciono o meu problema de pecado? Eu não vou casar. Entendeu? Esse é o problema, o inconstante, irmãos. Quando a minha vida não se encaixa com a Bíblia, quando a minha vida não se encaixa com a igreja, eu deixo Cristo, eu me afasto da igreja. Quando a verdade que é pregado aqui ofende os meus ouvidos, eu vou procurar um outro lugar onde possa massagear o meu ego. E o texto diz, irmãos, no verso 66, é duro ouvir isso. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Por quê? Porque o discurso de Jesus era muito duro. São crentes, irmãos, inconstantes. Você nunca sabe se ele é crente de verdade. Porque uma hora ele é, outra hora ele não é, aí depois ele é de novo, aí depois ele não é crente. E a igreja não sabe se ele é crente de verdade, porque ele é um camarada inconstante. Quando você menos espera, o camarada sumiu. Depois ele aparece, aí depois ele escuta um negócio e ele desaparece de novo. São um grupo de pessoas que seguem a Jesus. Os inconstantes. Eu quero que o Felipe suba aqui e o sermão dele massageie meu ego. Eu quero que o pastor suba aqui e a palavra seja de prosperidade, né? Levante o meu ânimo, a minha vida. Aí o pastor traz um sermão desse aqui, não tem como ficar na igreja. Aí o cara vai ser um seguidor inconstante mesmo. Mas olha o que o texto continua dizendo, irmãos. No verso 67. No verso 66, muitos discípulos que andavam com ele retrocederam, deixaram de andar com Jesus. E obviamente, Jesus vai fazer uma pergunta para os que ficaram. Então disse-lhe Jesus aos 12: quereis vós também ir? Se o meu discurso é tão duro, se a minha verdade ofende os seus ouvidos, vocês querem ir também? Aí vai aparecer um grupo. Aqui aparece um grupo, irmãos. Então Simão Pedro respondeu e lhe disse: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós cremos e estamos certos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui aparecem, irmãos, os comprometidos. Para ser crente de verdade, cristão de verdade, tem que crer nisso que Pedro disse. Por que eu vou sair dessa igreja? Se que quem sobe lá em cima só prega a verdade. Irmãos, as pessoas às vezes acham que nós estamos aqui porque nós ganhamos bem para isso. Irmãos, nós subimos aqui, eu, o Felipe, o Vitor, o Roberto, porque nós temos um grande temor ao Senhor.
E a Bíblia diz, irmãos, que é como se nós fôssemos dar conta de cada alma de vocês. Se eu for negligente nesse púlpito, o sangue de vocês vão estar na minha mão. Por isso, irmãos, que a gente não fica massageando o ego de ninguém. Estamos aqui para falar a verdade. Nós estamos aqui para dizer que Cristo, Ele é o pão da vida. E quem comer desse pão nunca mais vai ter fome. Nós estamos aqui para dizer que Ele é a água da vida. E quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. Nós estamos aqui para dizer, irmãos, só Ele tem palavras de vida eterna para a nossa vida. Nós estamos aqui para dizer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Não há salvação em outro, a não ser por Cristo Jesus. Os comprometidos. O nosso maior problema, irmãos, é descompromisso com as coisas de Deus que nós estamos tendo. Tratamos as coisas de Deus, irmãos, com banalidade. Se der, se sobrar. Você já imaginou, irmãos, se Deus nos tratasse da mesma forma com que nós tratamos Deus? Se der, eu vou dar um pouco de graça para o Genilson. Se der, eu vou dar um pouco de bênção para ele. Se der, se der. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês sabem quando é que nós vamos ser pessoas completas? Completas em todo sentido. Completas em todo sentido. Quando nós colocarmos a consciência, a nossa consciência, que nós precisamos viver uma vida de compromisso com as coisas de Deus. Nós ficamos buscando felicidade em A, em B, em C. Eu sou tão infeliz, eu sou tão triste. Sabe por quê, irmãos? Porque você está procurando a felicidade no lugar errado. Ah, porque eu queria acertar na vida, eu queria fazer as coisas certas. Por que eu erro tanto? Porque você está procurando sabedoria no lugar errado. Ah, pastor, eu trabalho tanto, mas tanto que eu preciso trabalhar mais ainda. Sabe por quê? Porque o seu saco é sem fundo. E saco sem fundo é colocando, irmão. Coloca mais no saco sem fundo, para você ver quando é que ele vai encher. Mas no dia que nós colocarmos a mão na nossa consciência e entendermos que quando nós tivermos, irmãos, compromisso com as coisas de Deus, a própria Bíblia diz, tudo aquilo que necessitarmos de básico, Ele vai suprir. E esse é o nosso problema. Onde que você está buscando felicidade, irmãos? Ah, minha felicidade é minha esposa. Ah, a felicidade é meu marido. O grande motivo da minha e da sua felicidade é Cristo Jesus. Quando entender que Ele é a fonte da minha alegria, irmãos, a gente não vai viver de uma forma triste, não. Porque a própria Bíblia diz, irmãos, que crente que vive uma vida triste, irmãos, está em pecado. Alegrai-vos. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Onde está a sua alegria? Onde está a tua felicidade? Você acha que trabalhar mais um pouco vai suprir as vossas necessidades? Não.
Eu sempre digo uma coisa, irmãos, para os irmãos. Tem alguns irmãos que têm seus próprios empreendimentos aqui, eu vou terminar. Não é? Tem alguns irmãos que têm os seus próprios empreendimentos aqui. E nós ficamos lutando pelo nosso empreendimento, né? Eu luto pela minha loja, né? A Débora, eu luto lá pelos meus bolos, pelos minhas montagens, e a gente fica, o Genilson, pastor, eu luto para cortar cabelo. Deixa eu dizer um negócio para vocês, irmãos. No dia que vocês decidirem cuidar das coisas de Deus, Deus vai passar a cuidar das coisas de vocês. Mas enquanto nós estivermos ali, irmãos, loucos, trabalhando pelas nossas coisas, Cristo está de braço cruzado, olhando você trabalhar. Você não tem tempo para as coisas de Deus, porque você está envolvido muito naquilo que você faz. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos experiências de homens que deixaram de fazer as suas coisas para fazer as coisas de Deus, e Deus começou a cuidar das coisas dele. Irmãos, para a gente terminar, abra sua Bíblia comigo aí, bem rápido. Mateus capítulo 8, do 1 ao 4. Quem é você na multidão, irmãos? Mateus capítulo 8, do 1 ao 4. Olha como começa o texto, irmãos. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes, e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Quem é você na multidão? Na multidão nós temos que ser o leproso. Porque na multidão foi o único que se aproximou de Jesus e o adorou. Por isso, irmãos, que ele diz: eu estou em busca de crer, de verdadeiros adoradores. Quando eu adoro a Deus, eu não tenho espaço para adorar outra coisa. Quando eu adoro a Deus, eu não tenho espaço para adorar o meu trabalho. E é isso que Jesus busca no meio da multidão, adoradores. Que nessa noite, irmãos, Deus possa encontrar no nosso meio muitos leprosos, que em meio à multidão vai se prostrar diante do Senhor e vai o adorar. O compromisso com Deus exige renúncia, irmãos. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, sua mãe, mulher, filhos e filhas, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Compromisso com Deus exige disciplina, irmãos. Disciplina na oração, disciplina na meditação da palavra, disciplina na consagração, disciplina no enchimento do Espírito e disciplina na comunhão do corpo, que é a igreja. Não existe cristianismo fora da igreja. Pode falar quem quiser, irmãos. Não existe cristianismo fora da igreja.
Compromisso com Deus exige perseverança, irmãos. Estou cansado. Como estou cansado hoje? Muito cansado. Mas a Bíblia diz que se eu não negar a mim mesmo, compromisso com Deus exige perseverança. Precisamos vencer o cansaço, irmãos. Precisamos vencer a comodidade. Precisamos vencer os falsos sentimentos que chegam a nós. A falsa espiritualidade e as condições adversas. Eu não vou à igreja porque está chovendo. Eu não vou à igreja porque está calor demais. Eu não vou à igreja porque a rua está molhada. Eu não vou à igreja. Irmãos, comprometimento com Deus exige perseverança. O que determina o nosso compromisso com Deus, irmãos? O nosso amor a Jesus. O nosso desejo de exercitar os dons que recebemos. A consciência do nosso chamado. Deus nos chama de filhos. Deus nos chama de sacerdotes. Deus nos chama de um povo eleito. E filho, irmãos, foi feita para fazer a vontade do Pai. Irmãos, eu não oro porque eu desejo orar. Quem disse que nós adoramos orar? Porque Johnny tem uma impressão, né? Parece, nossa, aquele cara parece que ele ama orar. Não, irmãos, nós oramos porque necessitamos orar. Irmão, por que eu leio a Bíblia? Porque eu necessito da palavra de Deus para me alimentar. É renúncia de nós mesmos. É comprometimento, irmãos, é compromisso. E de verdade, irmãos, que nessa noite Deus possa encontrar adoradores como esse leproso. Feche seus olhos. Quero orar com você.